E galera, vejam só a saga que volta aqui pra gente poder acompanhar a sua evolução, cara. A saga Metal Gear. A gente já fez a saga Metal Gear, mas a gente fez a primeira parte apenas e agora a gente vai dar continuidade, seguindo exatamente da onde nós paramos. Então se você ainda não viu a primeira parte, eu te aconselho a ver fortemente, porque lá você vai conseguir entender um pouco mais e não ficar perdido nesse vídeo aqui, beleza? Vai estar aqui no card para você poder estar acompanhando. Então, seguindo para Metal Gear Solid 2, que foi lançado no ano de 2001 para o console da Sony, PlayStation 2 e outras plataformas, como por exemplo o PC e também o Xbox, que eram o console de sexta geração. O nome Metal Gear já era muito conhecido por inúmeras coisas, e uma delas é, sem sombra de dúvidas, o seu avanço significativo de um jogo para outro, quando se trata de aspectos técnicos ou até mesmo de história. Quando se trata do enredo, a gente estava acostumado, por exemplo, aos dramas do Metal Gear Solid 1 e até mesmo do Metal Gear 2 Solid Snake. No Metal Gear Solid 2, a gente viu os dramas e também Kojima conseguiu implementar questões sociais, filosóficas, enfim. Por exemplo, ele já começava a falar de fake news naquela época, no ano de 2001, como as pessoas manipulavam as informações e como elas poderiam conseguir as coisas que elas queriam de acordo com essas fake news. Ele também implementava questões filosóficas e sociais também, o que deu um salto considerável quando se trata de história para o jogo. Falando dos gráficos, inicialmente a gente vê gráficos belíssimos. A interação do Snake com o cenário continua muito boa, agora até melhor. O Snake consegue interagir melhor com os objetos. Por exemplo, ele abre armários, ele sobe bancadas, são bancadas aquilo? Uns objetos, uns obstáculos, ele consegue escalar esses objetos, ele consegue pular, ele consegue rolar, enfim, a interação do Snake está muito boa e até resfriado ele continua pegando. Quando, por exemplo, ele está na chuva, a gente vê a água escorrendo por todo o corpo dele, cara. Tá muito bonito, sem sombra de dúvidas. Beleza? É sem sombra de dúvidas uma coisa que não falta em Metal Gear Solid 2. E agora com o poder do PlayStation 2, por exemplo, os personagens eles já não tinham mais uma cara, uma feição estática. Agora tinham expressões faciais e eles também abriam a boca para poder falar. Isso era muito legal e já estava meio que se padronizando nos jogos do PlayStation 2. Os menus eles estavam mais cleans, eles estavam de acordo com o que o jogo pedia, porque o jogo ele se passava num tempo um pouquinho mais avançado e o Kojima soube usar isso para poder ornar muito bem com os menus, com a forma como você seleciona as suas armas. Snake agora interagia também melhor com os inimigos. Por exemplo, ele conseguia interrogar levemente os inimigos quando ele os rendia. Quando você mirava no inimigo e colocava a arma na cabeça dele, e aí ele começava a rebolar. Era muito engraçado, cara. Quando eu vi aquilo pela primeira vez foi: o que você tá fazendo, Kojima? E ele fez isso. E aí o inimigo ia dropando alguns itens para você poder coletar. Os cenários aqui receberam bastante destaque, eles estavam muito bem construídos e eu não estou falando nem necessariamente só sobre os aspectos gráficos não, tá? Porque tinha exatamente um local para você se esconder e o espaço para o inimigo fazer a trajetória dele. Falando já dos inimigos, a gente tinha uma inteligência artificial melhorada, estava muito boa a inteligência artificial. Agora driblar os inimigos era uma coisa mais complicada. Quando você eliminava um inimigo que tinha um rádio, por exemplo, a central entrava em contato com ele e via que ele não dava resposta, mandava uma equipe de patrulha lá para poder verificar o que tinha acontecido. O codec recebeu só melhoria no design, por assim dizer, tá mais clean, tá mais minimalista e continua com aquelas expressões maravilhosas que agora não se limitavam apenas a ele, nas animações também aconteciam, e as animações estavam de tirar o fôlego, cara. Tava tudo acontecendo em tempo real, ou seja, aquele gráfico que a gente via no jogo também acontecia nas animações. Metal Gear Solid 2 também introduziu uma coisa que não agradou muitos, a mudança de protagonista durante o jogo. Você não joga com o Snake durante todo o tempo. Chega uma hora que você conhece o Raiden, que depois veio a ficar aclamado em Metal Gear Solid 4, e a gente vai falar do Metal Gear Solid 4 depois, tá? Tudo isso acontece dentro de um tempo de jogo de 8 horas de duração. É um tempo super ok, você consegue se divertir muito, as animações elas são bem extensas, mas elas conseguem ser muito bem divididas com o tempo em que você tem para poder jogar. E é um jogo muito bom, cara. A evolução do Metal Gear Solid 2 quando comparado com o Metal Gear Solid 1 é muito notável, é substancial e foi uma evolução. Percorrendo essa trajetória, a gente chega então no ano de 2004, que é um ano de um grande acontecimento para a saga Metal Gear. É o ano que a gente tem o Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 eu não posso resumir ele como uma evolução apenas. Ele foi mais do que isso, ele foi uma revolução para o PlayStation 2. O que aconteceu com o Metal Gear Solid 3 foi basicamente o seguinte: a ideia inicial era lançar ele para o PlayStation 3. Então você já consegue imaginar
as ideias mirabolantes que o Kojima estava tendo pro PlayStation 3. Só que o console ia demorar muito para poder ser lançado e Kojima não podia esperar isso tudo. Ele lançou pro PlayStation 2. Ele conseguiu lançar o jogo pro PlayStation 2. E é por isso que eu sou tão abismado com o Metal Gear Solid 3 até hoje quando eu jogo. Por isso que a qualidade daquele jogo é tão assombrosa. Bom, eu não vou começar falando dos gráficos, eu quero falar sobre o contexto histórico do jogo antes, que pra mim também foi uma evolução. No Metal Gear Solid 2, Kojima trouxe questões filosóficas, sociais, questão do fake news, e implementou tudo que ele já tinha feito no Metal Gear Solid 1 e no Metal Gear 2 Solid Snake. O drama, a emoção. No Metal Gear Solid 3, a gente tem tudo isso, com exceção da questão da fake news, porque é uma outra época, agora o jogo se passa na época da Guerra Fria, tá? E também conseguiu trazer questões históricas. O jogo é literalmente uma aula de história. E aí a ideia mais brilhante que o Kojima teve foi de mesclar os eventos da saga Metal Gear com acontecimentos históricos. E aí fica tudo muito mais fácil de você compreender sobre a história, mas fica muito mais difícil de você entender sobre a saga Metal Gear porque é muito detalhe minucioso. Enfim, a história é fantástica em função disso. Eu não tenho muito o que falar sobre a história de Metal Gear Solid 3. A ambientação mudou, dificilmente agora a gente fica se infiltrando nas bases inimigas. O jogo se passa muitas das vezes dentro das florestas fictícias soviéticas. Então tem muita mata, muitos animais, a vida animal é muito presente e tem muita coisa bacana. Vou começar falando para vocês sobre como tudo acontece. É o seguinte, agora o estilo de jogabilidade, por assim dizer, acabou mudando, né? Porque a gente tem um cenário muito mais aberto, que dá muito mais possibilidade pra gente, e a gente precisa se adaptar a isso. O que o Kojima fez? Ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o jogador poder trocar de roupa e se adaptar de acordo com o ambiente, o cenário. O Snake consegue mudar a roupa dele e aí você tem um indicador no canto superior direito que indica se você está mais visível ou menos visível para os inimigos de acordo com a roupa que você está, que é o que a gente chama de camuflagem. O Snake também consegue passar uma tinta na cara, isso é muito legal. E lembra que lá no Metal Gear Solid 2, quando a gente estava falando sobre ele, eu falei que Snake era capaz de interrogar os inimigos meio que de uma maneira subjetiva, quando ele colocava a arma na cabeça do cara, e aí o cara meio que e só dropava o item, enfim. O que eu tô querendo dizer é que aqui no Metal Gear Solid 3, ele conseguiu expandir. Foi uma evolução disso também. Porque ele consegue guindar os inimigos e aí você empunha a faca pro pescoço do cara assim e manda ele falar. E aí o que for de informação relevante, caso o inimigo tenha, ele vai liberar pra você. Tem um inimigo ou outro que é mais debochadinho, e aí ele acaba não liberando a informação e aí a gente tem que matar. Mas enfim, esse é só um dos novos movimentos. Você tem novos movimentos de combate, que é o que foi introduzido aqui, o CQC, é o estilo de luta do Snake nesse jogo, e tem muito movimento de combate aqui. E para aumentar ainda mais também a interação com o cenário, o Snake sai sujo da lama e também precisa se alimentar e se curar. Conforme você vai avançando pela floresta, você pode ser picado por uma cobra, ou até mesmo você pode receber ferimentos. E tem todo um menu para você poder alimentar o Snake e também fazer curativos nele. Tem uma barrinha de estamina que indica quanto de resistência que o Snake ainda tem, que é a estamina dele em si. E isso tudo você vai conseguir alimentando, recuperando, graças a esses dois menus novos que o Kojima conseguiu introduzir. Sabe, o codec também mudou. Como o jogo se passa numa época muito antiga, agora a gente tem um codec mais arcaico, por assim dizer. E eu até compreendi isso. Mas aí eu falando tudo isso, a gente pensa, nossa, mas o jogo acaba ficando muito fácil, né? Porque o Snake consegue se esconder na grama. E os inimigos, onde é que entram nisso? Os inimigos têm uma inteligência artificial ainda melhor do que no Metal Gear Solid 2, e acreditem. O ângulo de visão deles para começo de conversa está superior. Eles conseguem enxergar uma distância muito maior. E agora você não tem mais o radarzinho no canto superior direito para poder ver até onde o ângulo de visão dele chega. Então você precisa deduzir de acordo com a sua experiência no jogo. Então podem ficar bem tranquilos com relação a isso. E como os cenários eles tendem a ser mais amplos, a quantidade de inimigos tende a ser maior também, tá? Só para deixar bem avisado aqui. O estilo de câmera ficou um pouco mais posicionado da parte de cima do que no Metal Gear Solid 1, porque o cenário é maior, mas isso só na primeira versão do Metal Gear Solid 3, tá? Depois o Kojima lançou uma versão Metal Gear Solid 3 Subsistence, que foi uma versão com uma câmera que consegue girar em 360 para poder se adequar aos novos jogos que estavam aí aderindo a essa prática. Os gráficos
são absurdos de bonitos, tá? Não tem muito o que falar. Mentira, tem sim, tem coisa beça pra falar dos gráficos desse jogo. Snake ele consegue sair sujo da lama, como eu já mencionei pra vocês, e essa é uma característica que é muito bonita de ser vista, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Na realidade foram duas coisas. A física do jogo, quando o Snake passa no meio da grama, e aí a gente consegue ver toda a grama se espalhando de acordo com a forma como ele se movimenta, se ele tá rolando, se ele tá andando sorrateiramente, se ele tá correndo, e também os efeitos de iluminação que já eram dinâmicos. Kojima montou uma estratégia um pouco diferente, ele posicionava vários sistemas de iluminação semelhantes ao sol entrando nas folhas das árvores, e isso por todo o cenário. Então às vezes a gente via até uma área que não precisava desse tipo de sombra, mas tinha esse tipo de sombra ali presente. E aí a gente via isso tudo sendo refletido no corpo do personagem, o que pra mim foi uma coisa bem legal, bem diferente de ser vista no PlayStation 2. A modelagem dos personagens continuava muito boa e as animações também continuavam acontecendo em tempo real, cara. E ver as animações desse jogo é algo de tirar fôlego, porque em conjunto com tudo isso, a gente também tinha uma dublagem excepcional. Mano do céu, era surreal a dublagem desse jogo, a interpretação dos atores, tudo fluía muito bem em conjunto. E por último, mas não menos importante, a batalha contra os chefes ganhou um novo destaque aqui. Antes no Metal Gear Solid 1, no Metal Gear 1, no Metal Gear 2, Solid Snake, no Metal Gear Solid 2, os chefes eles eram apenas chefes. Eu digo do esquema de batalha, não das animações que aconteciam antes e depois da batalha, tá? Porque isso sempre foi memorável. Mas aqui não. A batalha em si, ela era intensa, cara. A batalha, ela recebeu um detalhe diferente, um quê diferente. Ela recebeu uma atenção diferenciada de Kojima. Toda batalha nesse jogo aqui ela é memorável porque você precisa usar o ambiente e os chefes são todos extremamente carismáticos até durante as batalhas. Então, sensacional. Tudo isso acontece dentro de um período de 10 horas de duração, porque o jogo tem muita animação, muita cutscene e muito gameplay também. Em função, é claro, da gente ter cenários muito mais abertos e dar muito mais possibilidades para a gente poder se infiltrar na base inimiga. E antes que eu me esqueça de falar uma coisa, a trilha sonora do Metal Gear Solid 3 é provavelmente a trilha sonora mais marcante de toda a saga Metal Gear. Agora sim a gente vai pro próximo. E aí galera, por fim a gente chega no ano de 2008 com o PlayStation 3 finalmente já no mercado, e é aí que Kojima mergulha no mundo da 7ª geração de consoles e faz um trabalho brilhante. Metal Gear Solid 4 é lançado então no ano de 2008. O salto da história aqui foi diferente, ele não trouxe um conteúdo necessariamente novo como por exemplo o Metal Gear Solid 2 e o 3 fizeram. Aqui a gente tem basicamente um filme com algumas partes de gameplay. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu particularmente amo porque o Metal Gear Solid 4 é meio que um encerramento de toda a saga. O jogo ele conta com aproximadamente 8 horas só de cutscene, e eu não estou exagerando. Ele trouxe evoluções em diversos outros aspectos, como por exemplo a jogabilidade. A interação do Snake com o cenário continuava muito boa, mas agora tem uma coisa de diferente. Lembra que a gente podia se camuflar no Metal Gear Solid 3 trocando a nossa roupa? Ok. Isso no Metal Gear Solid 4 acontece de maneira independente, caso você queira, e automática, porque o Snake é vestido com um traje que ele é capaz de se camuflar com qualquer superfície que ele encoste. Então, se você encostar numa bendita de uma parede branca, o Snake vai ficar com a roupa branca. E aí a visibilidade do inimigo aparece como sempre no canto superior direito, indicando se ele está te vendo ou se ele não está te vendo. E isso você pode usar a seu favor. Mas a inteligência artificial dele também recebeu uma boa melhorada, e aí ele consegue montar muito mais estratégias do que no Metal Gear Solid 3. Os cenários eles continuam muito extensos, tá até bem mais extenso do que o Metal Gear Solid 3, inclusive. Porém, aqui ele está muito mais fragmentado, por assim dizer. Tem muita obstrução porque é um cenário caótico, é um cenário de guerra. Muitas das vezes você não sabe quem é seu amigo, quem está do seu lado, quem não está, porque é muita coisa acontecendo em tempo real com gráficos lindíssimos. Os gráficos foram pensados literalmente para a nova geração de consoles. Uma coisa muito interessante a ser dita aqui é que pela primeira vez a gente tem um ajudante nesse jogo. A gente tem o Metal Gear Mark II, que é um mini Metal Gear, um robozinho construído pelo amigo do Snake, o Otacon. E você consegue usar ele para poder avançar na base inimiga e descobrir coisas novas, como por exemplo a posição de alguns inimigos e até a trajetória que eles acabam fazendo. E diferente dos outros jogos, o Metal Gear Solid 4 ele é dividido em capítulos, e cada capítulo se passa em um bioma diferente, por assim dizer. Por exemplo, o capítulo 2 se passa numa floresta,
Mas no capítulo 1 a gente vê o Snake completamente num cenário de guerra, destruído e muita coisa acontecendo. Enfim, uma evolução no meu ponto de vista que é mínima, mas eu acho que precisa ser mencionada, é a questão do codec. Aqui o codec não precisa ser necessariamente ativo ou aberto para você poder receber comunicação de algum outro personagem. Conforme você está jogando, em game mesmo, você acaba recebendo informações como, por exemplo, do Otacon falando alguma besteira, alguma asneira ou alguma informação de extrema importância enquanto você está lá no meio da guerra. Isso foi uma adição muito bem-vinda, porque nem sempre, vamos combinar, o Snake ia poder parar, se abaixar, usar as nanocomunicações para poder se comunicar com algum parceiro, não é mesmo? Mas então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente encerra a segunda parte da saga Metal Gear. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês, beleza? E de se inscrever no canal. Me segue nas redes sociais, vai estar tudo disponível aí para vocês poderem acompanhar. A gente se vê na próxima. Foi horrível esse encerramento.